Boa noite, irmãos. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai ter acesso a esse pequeno vídeo. E o intuito é de trazer ao seu coração uma palavra da parte de Cristo que possa fazer com que você continue caminhando, continue vivendo, continue enfrentando os problemas, né? Quero convidar você, junto comigo, a abrir a tua Bíblia, aí no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. Lucas 5, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Até o versículo 6 somente. E para a gente pensar, a gente analisar rapidamente esse texto. 2 coisas me chamam a atenção. O texto é riquíssimo, mas 2 coisas me chamam a atenção nesse texto. O primeiro fato que me chama a atenção é no final do versículo 2. Diz assim: Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. É sabido, irmãos, que pescador não lava rede. Por que pescador lavaria rede? Por que um pescador tiraria um tempo precioso da sua vida para lavar redes, se as redes viviam dentro d'água? Isso aqui nos mostra algo significativo. Isso aqui nos mostra que esses pescadores, que Pedro, João e os outros que estavam com eles simplesmente estavam desistindo de pescar. Provavelmente essa já não era o primeiro dia que eles não pegavam nada. Eles já tiveram outras crises, eles já tiveram outras dificuldades. Provavelmente já havia vários dias que eles não pescavam nada e eles simplesmente falaram: vamos fazer outra coisa, vamos arrumar um outro ofício, vamos fazer algo diferente, porque não tem mais peixe nesse lago. Não tem peixe mais no Mar da Galileia, né? Porque é o mesmo termo, Mar da Galileia, o Lago de Genezaré é o mesmo termo utilizado, é o mesmo local. Então, eles estavam desistindo de pescar. Eles queriam arrumar uma outra profissão, eles queriam arrumar algo novo para eles fazerem, né? E o que isso nos ensina nos dias de hoje? Irmãos, nós estamos vivendo os dias, como eu tenho falado, muito difíceis. Uns dias nunca vividos antes por nenhum de nós, nem nenhum dos nossos parentes que já viveram e já foram. Nós estamos vivendo um dia de grande incerteza. Um dia em que ninguém sabe ao certo o que fazer e ninguém sabe ao certo o que deve ser feito. Alguns médicos defendem que as pessoas devem se expor logo a esse vírus e assim ficar imunizado. Outros acham que estendimento da quarentena é o melhor e, na verdade, ninguém sabe ao certo. Por quê? Porque a ciência ela não é preditiva. A ciência ela não consegue prever com exatidão o que vai acontecer. Ela é mais descritiva, ela consegue muito mais descrever o que está acontecendo do que o que vai acontecer. Ninguém sabe. A verdade é essa, que nenhum cientista, nenhum médico, nenhum governador, nenhum presidente, ninguém sabe o que vai fazer. Nesse tempo de tantas incertezas, de tantas dúvidas pairadas no ar, é natural que algumas pessoas desistam de querer
continuar até mesmo vivendo. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Você que está pensando em lavar as redes, você que está lavando as redes, você que está desistindo de continuar a viver, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo está no controle. Ele está presente. Não é o que eu e você queremos fazer. Não é o que nós desejamos fazer, é aquilo que Ele manda nos fazer. E Ele não mandou que Pedro, João e os seus amigos lavassem as redes. Pelo contrário, você vai notar lá no final do versículo 5, ele dizendo, no versículo 5, ele dá uma ordem, ele diz a eles, olha, versículo 4, ele diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, leva o barco mais para o meio e lancem as redes para pescar. Lancem as redes para pescar. Irmãos, quem dá a última palavra na nossa vida em relação àquilo que nós estamos fazendo, em relação àquilo que nós estamos pensando em fazer, em relação ao que nós estamos vivendo, o ar que nós respiramos, o tanto de vida que nós temos nessa terra, quem dá a última palavra é Jesus Cristo, não é médico, não é cientista, não é especialista, infectologista, não, quem dá a última palavra sobre a nossa vida é Jesus Cristo, e nesse momento a palavra de Jesus para aqueles discípulos entrem no barco, levem o barco mais para o meio, lancem a rede. E aí, irmãos, nós vemos aqui uma surpreendente resposta de Simão Pedro, que deve ser a minha e a sua resposta a Jesus Cristo diante desse acontecimento que pode estar vindo sobre a sua mente. O fato de querer desistir, de entregar os pontos, de aceitar-se como um derrotado, de querer parar, de querer que a vida pare para você pular, de querer às vezes tirar a própria vida, de às vezes desistir de continuar lutando e vivendo. Diante desse fato, Jesus diz, lança a rede mais para o meio. E Pedro dá uma resposta a Jesus, que é a resposta que eu e você devemos dar. Senhor, nós pescamos a noite toda. Senhor, nós já lutamos muito. Senhor, eu tenho lutado há muito tempo comigo mesmo e com as circunstâncias. As lutas têm sido muito grandes na minha vida. Senhor, tem sido muito difícil. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, é essa a resposta que Jesus espera de nós. Sob a palavra dele, lançarmos as nossas ansiedades, porque a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre as palavras deles a nossa fé, a nossa crença. Lançando sobre a palavra dele, não porque nós não acreditamos mais, mas lançando sobre a palavra dele, porque ele diz para lançar. E queridos, nós podemos observar que Pedro lança a rede debaixo das palavras de Jesus Cristo. E o texto diz que vieram tantos peixes que eles não foram capazes de retirar sozinhos, eles precisaram de ajuda. O resultado mudou instantaneamente. A palavra de Deus nos orienta, irmãos, a lançarmos as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas incertezas diante do Senhor. Eu seria um hipócrita de falar para você que eu também não estou com medo. Eu seria um hipócrita de falar para você que eu também não tenho dúvidas e que às vezes eu fico ansioso. Eu seria um hipócrita dizer para você, é lógico que eu tenho medo, é lógico que eu tenho incertezas, como todos têm, eu tenho certeza. Mas, queridos, eu prefiro lançar a minha fé, eu prefiro lançar a minha vida sobre as palavras de Jesus Cristo. E lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está descrito, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a comunhão dos fatos que não se veem. É quando nós não podemos ver, mas nós esperamos, que nós precisamos lançar a nossa vida, lançar o nosso querer, lançar o nosso entendimento, lançar as nossas forças, lançar a nossa fraqueza, na verdade, que forças não tem nenhuma, mas lançarmos as nossas fraquezas nas palavras de Jesus Cristo.
Nós só vamos conseguir fazer isso, irmãos, se nós enchermos a nossa vida da palavra dele. Eu e você só vamos conseguir exercitar a fé quando nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Sabe por quê? Porque Romanos, no capítulo de número 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que às vezes a gente ouve Globo, a gente ouve Record, a gente ouve SBT, a gente ouve Rede TV, a gente ouve Facebook, a gente ouve Instagram, a gente ouve Twitter, a gente ouve Trump, a gente ouve Bolsonaro, a gente ouve o Whitson, a gente ouve João Dória, a gente ouve Sérgio Moro, a gente ouve a homens falhos que não têm o controle da própria vida e não damos ouvidos à palavra de Deus. Nessa noite, querido, para mim, nessa manhã para você, nessa tarde em que você estiver assistindo isso, eu quero dizer: lance a tua ansiedade, lance a tua expectativa, lance a tua vida onde Jesus mandou você lançar. Se ele disse àqueles pescadores, naquele tempo, lancem as redes, do lado direito, ele está dizendo: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor tem cuidado da sua vida. Se você está me ouvindo, é porque Deus tem cuidado da sua vida. Se você está me vendo, é porque Deus tem cuidado da sua vida. O Senhor continua o mesmo. O Senhor Jesus não mudou. Não é crise de vírus, não é coronavírus, não é HN1, não é dengue, não é chikungunya, não são essas coisas, queridos, que vão fazer a nossa vida perder o brilho, porque nós temos Jesus Cristo. Não são as notícias aterrorizadoras, não são as covas do Dória e nem do Covas, né? Vocês de São Paulo me entenderam, né? O prefeito de São Paulo, Covas, o Bruno Covas, está cavando covas, está contratando novos coveiros. Não são eles que dizem sobre a vida das pessoas o tempo final. Quem diz o tempo final é Jesus Cristo. Vamos parar de ouvir essas pessoas. Vamos parar de ouvir esses prognósticos, esses agoureiros, esses profetas da desgraça de plantão. Vamos firmar os nossos passos na palavra de Deus. Vamos nos encher de Jesus Cristo através da sua palavra e que ele reine na nossa vida para todo sempre. Eu quero orar nesse momento e eu queria que você orasse comigo. Feche seus olhos, lance as redes sobre as palavras de Jesus. Pai, eu quero nesse momento te louvar e te agradecer, porque nós podemos ter esperança. Eu não sei, ó Pai, qual é o alcance desse vídeo, quantas pessoas vão vê-lo, eu não sei quantas pessoas vão poder